Olá, bem-vindo ao canal da Conectarium, bem-vindo de volta. Se você já estava por aqui, seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez. Meu nome é Denise Pereira de Carvalho. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre a passagem de Marte pelo signo de Virgem, que acontece de 10 de julho até 27 de agosto de 2023, ok? Bom, na agenda de hoje a gente vai falar sobre as datas, né, o significado dessa passagem por esse signo, as conversas que essa passagem faz no céu, ou seja, os aspectos que ela toca com os outros planetas, e o Marte sobre o signo do Brasil, para a gente ter uma ideia sempre, claro, lembrando, é bom você saber, é legal, você que gosta estudioso, está aqui, onde tem, que área de experiência no seu mapa é regida por Virgem, porque ali a gente tem o dinamismo do planeta Marte, que primeiro de tudo é o planeta da ação, do nosso instinto, da nossa. Lembra que ele é o regente de Áries, né? Então ele responde no zodíaco por essa defesa da nossa identidade, né? Então Marte é um soldado do zodíaco, a nossa forma de agir, reagir, de se colocar, de se autoafirmar. Quando ele passa por um signo, ele pega emprestado a característica daquele signo, a gente interage com o mundo e toma vantagem dessas características por onde uma função planetária está passando no céu. Nós e coletivamente as pessoas, por isso é bacana a gente saber. Pensando um pouquinho sobre a simbologia de Virgem primeiro, né? Virgem é o signo das tarefas, né? O signo das repetições, daquilo que a gente organiza, das pequenas partes de um todo. O signo responsável por análise, discernimento, a gente separar o joio do trigo, né? O grande separador do zodíaco. Aliás, o virginiano faz isso de uma maneira tão incrível, né? Então, um período sendo a nossa ação direcionada para esse signo, a gente está mais propenso a ter esse olhar analítico, né? Transitamos melhor na nossa ação se a gente puder olhar com esse olhar de análise das diferentes partes. Eu acho que é legal como Virgem rege rotina, dia a dia, cotidiano, e o Marte, que é a nossa ação, estando ali, tão legal a gente pensar o que a gente faz repetidamente, o que você faz com o seu cotidiano, e trazer esse tom virginiano, né, de disciplina, de ordem, da gente poder organizar primeiro a casa. Eu sempre comento isso quando falo de casa 6 e virgem, que são temas análogos, como a gente dá pouca importância para a rotina, né? Então, na passagem por virgem, como você pode aproveitar para realmente estar focado em atividades que mexem no seu velocímetro, sabe? Você está fazendo um monte de atividade que de repente é uma esteira rolante que não leva a lugar nenhum. Como que você pode focar e mesmo de maneira, né, pequenas partes primeiro, que aí o ótimo é inimigo do bom, né? E esse é o lado do virgem de ir fazendo de pouquinho, e o cuidado que a gente tem que ter é de não cair no perfeccionismo. É o lado da gente cuidar da simbologia de virgem, é a gente não achar que se não tiver perfeito não tá bom. Isso é um cuidado que a gente tem que ter nessa passagem. Porque o virginiano é muito, né, o arquétipo de virgem é muito voltado à perfeição, voltado aos detalhes, e às vezes por causa de uma miudeza a gente deixa de fazer algo, ou deixa de colocar um projeto no mundo por causa disso. Então, como usar dessa disciplina, desse foco na ordem, né, o foco de você estar em ações que vão te fazer bem, né, que estão ligados, que enriquecem o seu cotidiano e o seu dia a dia, e a gente está também mais consciente do que nós fazemos repetidamente, porque a nossa rotina se soma num todo. Então, se todo dia é uma atividade insalubre, é uma rotina carregada, isso vai se somar, porque Virgem fala dessas miudezas que a gente soma. Né? O signo oposto é a imensidão de peixes, né? O que a gente faz repetidamente no nosso microcosmos, que é Virgem, se soma no macrocosmos, que é peixes. Então pensa sobre isso, sobre rotina, não se deixe cair no perfeccionismo exacerbado, numa modéstia exacerbada, que também é um traço virginiano, né, da gente, num afã ali de ser útil a qualquer custo, ficar subserviente. Não, foca no lado disciplinado, no lado organizado, no lado prático, né, da sua rotina diária. Esse é um signo de terra, então olhar o aprender na prática, né? Esse é um outro ponto que eu queria trazer. O Virgem tem o lado da ação agora voltado para o teste das coisas, né? Então,
Primeiro foco no que você quer e depois como você coloca isso em prática, que é outro convite virginiano. Como você testa? Talvez testar de uma maneira pequena, talvez fazer um protótipo do que você está pensando, mas ir para a mão na massa. Vá para a ação, movimenta, Marte ação, movimento. Trazer para o lado prático, Virgem na prática, na hora que a gente começa a fazer, é que vem os insights de aprendizado. Então, Virgem é um dos signos ligados ao aprendizado, né? Regido por Mercúrio. Então, pensa sobre isso. Como que você pode, de alguma maneira, tangibilizar essa ação na prática com essa passagem nesse período de 10 de julho a 27 de agosto. Outras coisas que eu queria passar para vocês, né? Vou compartilhando aqui esse slide com vocês, porque para terem algumas datas em mente. A passagem de uma função planetária por um determinado signo aciona no céu algumas conversas. Então, qual conversa que Marte vai acionar no céu ao ingressar em Virgem? Já ingressou, né? Então, primeiro ponto, Marte em Virgem, primeiro aspecto. E o Saturno em Peixes. Então, a gente tem... E aí eu estou dando as datas do aspecto exato, gente. Então, só lembra de uma coisa. Aqui o aspecto ele fica alguns dias antes, alguns dias depois vigente, ok? E aqui eu estou dando a data do aspecto exato, mas na astrologia vocês sabem que não é um interruptor que você acende e apaga. Então, a data exata, ali, Marte oposto a Saturno em 20 de julho, ali a gente lidar com as travas, né, as demoras, ou lidar com a frustração. Saturno é o auditor que vem fazer aquela checagem com uma lupa, e a lupa da lupa, né? Porque Marte já está em Virgem, que é dos detalhes. Saturno é um auditor. Então, a gente pode se sentir com o freio puxado, né? Com um mar de detalhes ali que nos atrasam. Checagem se aquilo que a gente está fazendo tem uma envergadura, se tem... o Saturno é o auditor ali do que tem chão, do que tem estrutura. Então, a gente lidar com algumas frustrações e demoras, né? Nesse período. Aí eu coloquei em azul aí no slide que o julho, 28 de julho, o Mercúrio entra em Virgem também. Por que eu coloquei essa informação? Porque, depois a gente faz um vídeo separado para isso, mas a mente também vai estar voltada para os detalhes, para a rotina. Então, aproveitar essa vibe virginiana, né? Então, mais um item virginiano nesse período. 1º de agosto, inclusive é data da lua cheia, a gente tem o Marte em trígono com Júpiter. Aqui a gente tem uma oportunidade, né? Júpiter é o grande benéfico, num aspecto, se não é familiar para você a questão dos aspectos, eu coloquei em vermelho e verde o que é harmônico e fluido, e em vermelho o que é mais tenso. Sempre lembrando que tensão no céu é motor. Vocês vão me ouvir falar isso a exaustão se você está seguindo aqui o canal. A astrologia não é para a gente temer, nem para fazer mal, é para você pegar essas informações, primeiro pensar com a sua cabeça, não com a cabeça dos outros. Não é para levar ao pé da letra nem o que eu falo, nem o que ninguém fala. Aqui é uma inspiração para que você possa ver no seu mapa e ver na vida, valida na vida isso que você está ouvindo aqui, né? Se faz sentido, se você está vendo quando muda uma temporada no céu, o que você observa, né? Mas Marte ali em trígono com Júpiter é um aspecto fluido que facilita com o grande benéfico. Então, facilita a ação ligada a conhecimento, as coisas ficam mais fluidas, mais facilitadas, né? É uma experiência de benesses, né? O Júpiter é grande, é favorável, nada é pequenininho. Dia 16 de agosto, um trígono com Urano. Aqui, a gente usar e abusar da inventividade, da criatividade, de pensar diferente, né, de olhar outros ângulos da situação, né, de fazer esses testes que eu estava falando para você, de você prototipar algo que você queira tangibilizar e testar no mundo de uma maneira inventiva, de uma maneira arrojada, de uma maneira futurista, que é Urano. Aí no dia 22 de agosto, nós precisamos tomar cuidado com essa passagem, que é o Marte oposto a Netuno. Marte em Virgem, com signo oposto ali, Netuno. Já está transitando mais para o final de Virgem nessa época aí. E quando a gente tem Netuno, a gente tem uma névoa, né? Então não há tanta clareza.
pode haver confusão, mal entendido, né? A ação exatamente não vai no caminho exato ali, tem uma névoa para a gente lidar. Então, eu costumo brincar que o Netuno é um trânsito de espera, né? Então, tá meio confuso, tá em dúvida, dá uma esperadinha, ver o que deixa baixar um pouco a poeira, a neblina dessa oposição a Netuno ali no dia 22. No dia 24, temos o Marte, então, fazendo um aspecto fluido com Plutão, os dois poderosos do zodíaco, né? Marte e Plutão em bom aspecto. Ali tem uma facilidade, né? Figuras de poder facilitam, a gente lidar com os temas mais densos acontece de uma forma mais fluida, e a questão de poder, né? A ação transformadora com Plutão fluido e não uma ação manipuladora quando acontece quando Plutão está tenso, né? Aqui é uma fluidez da gente aproveitar essas nossas ações direcionadas, focadas, disciplinadas para causar uma transformação bacana, né, no mundo. E finalmente a gente tem o Marte entrando em Libra aí no dia 27 de agosto. Aí coloquei aqui para vocês verem visualmente, né, a passagem de Marte pelo signo de Virgem, aciona então esses aspectos que a gente acabou de falar. Então fica oposto a Netuno e Saturno que estão em Peixes e toma vantagem das posições de Urano e Júpiter que estão em Touro, ok? E uma coisa que eu não falei, que também a passagem no início da passagem, né, de Marte pelo signo de Virgem, aciona aí nesse começo de ciclo virginiano, os nodos lunares, que a gente falou tanto, né? Num bom aspecto. Então, facilita a nossa ação em direção à nossa bússola, rumo, né? Que são os nodos. Então, ele está em trígono, né? O melhor aspecto com o nó do norte, e em sextil, que é um aspecto também favorável, mas que exige de nós uma certa ação, né? Não cai no colo no sextil. O sextil a gente tem que mobilizar com o nó do sul, que é aquilo que a gente está revisando. Que, aliás, eu vou colocar um card aqui, se você não viu ainda o vídeo sobre os nodos lunares, que está mudando o eixo, né, de Touro e Escorpião para Áries e Libra. Se você está chegando aqui por esse vídeo, recomendo muito que você assista. Então, vou deixar dois cards, um dos nodos explicando essa passagem e o outro que eu fiz detalhado sobre a passagem dos nodos no novo eixo para cada signo ascendente. Sobre o mapa do Brasil, então, deixando o slide aí para a gente refletir juntos, o Brasil tem ascendente em Aquário, né, e o Marte atravessa nesse período a casa 8, que é uma casa onde o Brasil já tem o Sol, o Mercúrio, né, o Sol regente da casa 7, que é a casa de parceiros, acordos, né? E o Mercúrio ali, que é o planeta da comunicação, da mídia, né, das notícias, da educação, que rege a casa 5 e a própria casa 8 do mapa do Brasil. Ali aciona, né, esse eixo, que é um eixo, a casa 8 está ligada a Banco Central, está ligada à economia, aciona esse eixo 2-8 do mapa do Brasil, onde na casa 2, que é a casa do dinheiro, dos recursos, da economia, o Brasil já tem o Plutão ali, que é um planeta de intensidade, né? O próprio Sol de oitava casa já tem essa natureza, esse DNA de crise. E o Marte, como é um gatilho de ação, né, por onde ele passa, ele vai trazendo mobilizando aquela área. E é só uma breve reflexão, porque eu quero continuar essa conversa com você no mapa da Lua Nova, que acontece no dia 17 de julho, onde a lunação cai na casa 8. Então é mais um reforço, eu vou explicar melhor nesse vídeo, mais um reforço da ênfase desse ciclo lunar e dessa passagem sobre a área de economia do mapa do Brasil, tá bom? Me comenta o que você achou, como é que foi esse vídeo, faz sentido, como que você pretende usar esse Marte em Virgem para organizar a casa, para, né, fazer os faxinões reais, né, no mundo físico e no mundo interno também, a gente aproveitar essas passagens, tá bom? Prazer ver você por aqui, te espero no próximo, a gente vai se falando, me fala se faz sentido aí para você. Beijo enorme. Ótima passagem de Marte em Virgem para nós.